Olá, tudo bem? Meu nome é Lucy, eu sou professora de contabilidade e hoje a gente vai ver sobre análise de investimentos. A gente vai ver a parte básica de análise de investimentos. A gente vai ver esses investimentos relacionados aos mercados de capitais. O mercado de capitais nasceu para resolver um problema. Algumas pessoas ou empresas têm excesso de dinheiro e outras pessoas ou empresas precisam de dinheiro. Então, para resolver isso, o mercado de capitais está aí. Ele pega o dinheiro dessas pessoas que estão em excesso e coloca esse excesso para as pessoas que estão precisando, pessoas ou empresas que estão precisando de dinheiro para crescer. O mercado de capitais que a gente tem hoje, ele é constituído pelas bolsas de valores. No Brasil, a gente tem a B3, sociedades corretoras e outras instituições que fazem essa intermediação. Os principais títulos negociados no mercado de capitais são ações, debêntures, entre outros. Aqui a gente vai focar em ações. O que são ações? As empresas, quando elas precisam de dinheiro, né, e elas sabem que tem pessoas com excesso de dinheiro, elas vão pedir esse dinheiro para crescer, esse investimento para crescer, ou por meio de empréstimo, ou por meio de reinvestimento de lucro. Então ela tem o lucro, ela mesma reinveste esse lucro, ou pela participação de acionistas, que é, no caso, ela vai e emite ações e ela pega esse dinheiro para ela crescer. E como que você, que está com excesso de dinheiro querendo investir em uma empresa, fazer ela crescer, e enquanto isso você quer ganhar o seu lucro, como que você vai decidir em qual ação que você vai investir? Então, para você fazer essa decisão, para você tomar essa decisão de qual ação você vai investir, duas opções principais de análise para você tomar essa decisão. A análise gráfica ou técnica, são vários dados estatísticos que mostram o histórico daquela ação e algumas previsões, e aí você decide com base naquelas análises estatísticas. E também a gente tem a análise fundamentalista, que essa análise um pouco mais demorada de fazer, porque você precisa pegar os relatórios da empresa, entender a contabilidade da empresa, entender o mercado, entender a parte de economia. Então são várias coisas que você precisa analisar para você fazer essa análise fundamentalista. Você não precisa escolher ou faça uma análise ou outra, você pode usar as duas. Tá? Uma pessoa que é um dos maiores investidores em ações, muito conhecido, é o Warren Buffett. Conselhos que ele mesmo segue e que eu tirei de um artigo do Bill Gates falando dele, eu vou deixar na descrição esse artigo e várias outras referências eu vou deixar na descrição aqui para vocês. Então, o conselho dele é: quando você investe em uma empresa, você tem que ler todo o reporte da empresa. Reporte são os relatórios, né? Analisando o seu progresso e sua estratégia. E quando faz esse investimento, ele faz um investimento pensando no longo prazo. Então, ele não faz investimento hoje para daqui a um mês ele já vender. Ele faz pensando em longo prazo. Longo prazo é mais de um ano no mínimo. E os fundamentos do negócio precisam ser bons. Isso evita riscos grandes na empresa. Então, ele entende a estratégia da empresa, qual que é o fundamento daquela empresa. Quais que são as filosofias daquela empresa. Pelo relatório que a empresa é obrigada a emitir, você já consegue ter uma noção de quais são esses fundamentos da empresa. Outra coisa importante é investir em empresas que você conhece bem. E só é possível você conhecer uma empresa se você analisá-la profundamente, tanto na sua parte interna quanto externa. Então, a parte interna é aquilo que acontece dentro da empresa, externa, como que ela se relaciona com tudo que é fora da empresa. Isso não está relacionado a ser bom com números, e sim no entendimento no geral. Então, você não precisa ser ótimo com números, entender cálculo diferencial para você conseguir entender uma empresa. Você precisa conseguir ler o relatório e interpretar. Então, tem um livro dele, né, que na verdade não é dele, de uma pessoa que foi da família dele,
que mostra como que ele faz a análise dele dos investimentos. Então, esse livro é sobre a análise de balanços. Balanços são os relatórios que as empresas emitem. E dentro desse livro tem uma fala dele que é: você precisa entender de contabilidade. Esse é o idioma dos negócios. A menos que você esteja disposto a fazer o esforço de aprender a contabilidade, como ler e analisar as demonstrações financeiras, você não deveria escolher ações por conta própria. Então, ele diz que se você quer investir, você tem que entender contabilidade. A filosofia por trás de tudo isso é Don't trust, verify. Ou seja, essa frase é uma frase bem conhecida nos Estados Unidos, principalmente no contexto de guerra, que quer dizer não confie, verifique. Então, nessa parte de investimento é a mesma coisa. Você não pode, se você quiser, você pode, mas não deveria confiar em tudo que te falam. Você tem que verificar, e para você verificar você precisa entender. E conhecimento é poder. Você tem conhecimento, como o Warren Buffett tem, ele tem o poder de saber decidir o que é o melhor na parte de investimento, e por isso que ele tem o dinheiro que ele tem, porque ele conhece, ele não vai acreditando no que os outros falam para ele. E o que acontece quando você acredita no que os outros falam para você? Quando você acredita no dinheiro fácil, quando você não entende o que você está fazendo e só segue os conselhos do que te falam para você conseguir o dinheiro fácil. Acontece que, em geral, você perde dinheiro em vez de ganhar, né? Você quer ser espertão, achando que vai conseguir ganhar um monte de dinheiro de uma hora para outra, e aí o que acontece? Você cai no golpe, né? Recentemente, a gente tem aqui artistas que caíram num golpe de pirâmide financeira. Aí um cara foi preso falando que ele enganava as pessoas, e aí com isso ele ganhou bastante dinheiro. Então é isso que acontece quando você, em vez de ir atrás para conhecer o que você está fazendo, você acredita nos outros, principalmente nas conversinhas de dinheiro fácil. Você vai ser enganado. Mais cedo ou mais tarde você vai ser enganado. Então por isso que aqui a gente quer difundir o conhecimento. O quanto mais conhecimento, melhor, para que as pessoas não sejam enganadas e que você possa tomar a sua decisão com propriedade. Então, por isso a gente vai entender aqui os relatórios contábeis, que é a parte principal da análise fundamentalista. E a gente vai ter como exemplo, para ilustrar, né, essa análise de investimento, os relatórios da Magazine Luiza. Então, se você for lá no site da Magazine Luiza, na parte de investimento, então você vai no site, lá no final, se você pegar o site deles, tem a parte de investimentos, aí você clica em investimentos, e aí tem o site só de relações com investidores. Lá tem a parte de informações financeiras, tem o relatório anual e tem a central de resultados. O relatório anual, ele não é esse que a gente vai ver, tá? Porque aqui ele tem falando em linguagem meio que popular o que está acontecendo na empresa, só que esse não é o relatório oficial da contabilidade, tá? O relatório oficial é esse que está na central de resultados. Então a gente vai lá na central de resultados. E aí tem os relatórios por trimestre. Então, o primeiro trimestre terminou em março, o segundo trimestre terminou em junho, e agora a gente tem o trimestre que está terminando em setembro, e depois em dezembro, que é o anual, né? Então, esse aqui é de 2021, e se você quiser ver dos anos anteriores, é só você optar pelos anos anteriores. Então, como exemplo, a gente vai ver as informações semestrais de junho de 2021. E esses relatórios, eles são obrigatórios pela CVM, então a Comissão de Valores Imobiliários, que fiscaliza as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, e ela obriga as empresas a emitir as demonstrações contábeis padronizadas, na parte tanto anual, que termina em dezembro, quanto trimestral, que é nos meses de março, junho e setembro.
Então, a CVM obriga as empresas a emitirem os relatórios contábeis para os investidores poderem entender o que acontece na empresa. E o objetivo da contabilidade, então, é fornecer informações para tomada de decisão. A contabilidade que a gente vai ver agora é a contabilidade financeira, que são os relatórios que são feitos. Esses relatórios, eles chamam demonstrações financeiras, que muitas pessoas também podem chamar de demonstrações contábeis ou relatórios contábeis, mas o nome oficial são demonstrações financeiras. Tem gente que também abrevia e chama de DF. Esses relatórios eles são feitos de acordo com padrão. No Brasil a gente tem o CPC, que é Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eles que fazem essas regras, e esses relatórios eles são padronizados para que qualquer pessoa de fora da empresa possa entender. Então ele tem um padrão que você pode pegar, por exemplo, relatórios de duas empresas diferentes e comparar. Se ele não tivesse o padrão, você não ia conseguir comparar e também não ia conseguir entender, porque não ia ter um padrão, qualquer um ia fazer de qualquer jeito e ia ser mais difícil de entender. Então é feito com esse padrão para que qualquer pessoa entenda. A gente tem outros tipos de contabilidade, como a contabilidade gerencial, que também, se você tiver acesso, também pode te ajudar na parte de investimento, porque ela fala de orçamento, custos, mas isso não tem padrão, porque geralmente esses relatórios são para pessoal de dentro da empresa mesmo. A gente tem também contabilidade fiscal, contabilidade pública, que são para o governo, né? Então isso a gente não vai ver. E a gente tem partes da contabilidade que são a auditoria externa. Ela pega esses relatórios contábeis da contabilidade financeira e entende para ver se eles estão de acordo com os padrões estabelecidos, e aí eles emitem um parecer para falar que está ou não de acordo com esses padrões. E esse relatório da auditoria externa, pela CVM, ele é obrigatório também dentro das demonstrações financeiras. A gente tem também a auditoria interna, que ela fica dentro da empresa e ela confere para ver se tem alguma fraude ou erro dentro da empresa. A gente também tem uma outra parte da contabilidade, que é a perícia contábil. Então, essa perícia, quando tem alguma disputa judicial, vai uma pessoa lá para conferir sobre aquela demonstração ou sobre uma conta específica. Então, o que a gente vai ver aqui é só a parte de contabilidade financeira, tá? As outras contabilidades a gente não vai ver. Então, o que a contabilidade financeira faz? Ela pega tudo o que acontece na empresa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma planta da empresa, que tem o RH, administrativo, fiscal, a parte de tecnologia, marketing, vendas, fábrica, financeiro, pesquisa e desenvolvimento. Então, ela pega tudo o que acontece dentro da empresa, tudo. Entende o que acontece e transforma isso em números financeiros, porque tudo que acontece, ele vai refletir na parte financeira da empresa, e coloque isso nos relatórios contábeis. Inclusive, é obrigatório colocar até o que não aconteceu. Se tem alguma estimativa de alguma coisa que vai ainda acontecer, você também tem que colocar isso. Se você conseguir mensurar em números, você coloca em números uma previsão. Se você não conseguir, você coloca pelo menos uma nota falando que tem uma previsão de que isso vai acontecer. Então, tudo que acontece na empresa é obrigatório estar nos relatórios contábeis, para que qualquer pessoa de fora da empresa consiga entender o que está acontecendo naquela empresa e aí analisar se vai investir ou não nela. Então, os padrões de contabilidade no Brasil, eles são feitos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Esse daqui é o site deles. E se você quiser ler e saber sobre os pronunciamentos, é só você ir lá na parte de pronunciamentos e tem um pronunciamento para cada tema do que acontece na contabilidade. Então tem lá o CPC 00, que é o principal, que ele fala a base sobre a contabilidade. Depois tem os outros CPCs, por exemplo, CPC 03, que é demonstração de fluxo de caixa. Então tem, para cada tema de contabilidade importante, tem um CPC lá. É só você pegar, fazer o download e ler, se você tiver interesse. E aí as contabilidades, os relatórios contábeis, eles têm que ser feitos observando esses padrões. O básico que a gente vai ver nesse vídeo é para a gente ler, interpretar e entender o relatório com foco no balanço patrimonial,
que a gente vai ver o que é, se você não sabe, na demonstração de resultado e nas notas explicativas, tá? Aqui a gente tem o relatório da Magazine Luiza, que é o relatório trimestral de junho. Então, o balanço patrimonial, ele mostra como se fosse uma foto da empresa naquele período. Então, aqui ele está mostrando como se fosse uma foto da empresa, como estava a empresa em 30 de junho de 2021. Aqui, Magazine Luiza, eles fazem o balanço patrimonial separado, o ativo de um lado, o passivo do outro. Eu prefiro quando faz como tem aqui o balanço da Petrobras. Eu acho mais fácil de você ler e entender. Então, aqui da Petrobras, ele tem aqui o ativo de um lado, o passivo do outro, e aí você consegue enxergar melhor o que aconteceu, uma foto melhor da empresa. Mas tudo bem, aqui no Magazine Luiza, eles preferiram deixar maior aqui o relatório e colocar um embaixo do outro. Então, aqui a gente tem o ativo, que são todos os direitos da empresa, e ele é separado do mais líquido, então o que você tem o dinheiro mais fácil na sua mão, que é o dinheiro que você tem no caixa no banco, até o menos líquido, que nesse caso é o dinheiro que você tem investido em bens imóveis, por exemplo, um prédio, ou que você tem investido em marca e patente. Então, isso você tem o dinheiro menos líquido na sua mão, porque primeiro você precisa vender aquilo para você conseguir ter o dinheiro. E aqui o ativo é separado em circulante. O circulante é tudo que você tem o dinheiro na sua mão, consegue ter o dinheiro na sua mão em menos de um ano, e não circulante é aquilo que vai se realizar o seu direito depois de um ano, depois de 365 dias. Aqui a gente tem as notas explicativas, que essas notas elas vão explicar cada uma dessas contas, elas deveriam abrir e explicar cada uma dessas contas. Aqui a gente tem o período que a empresa está apresentando esses relatórios, que é 30/6/2021. E aqui a gente tem o saldo da controladora, que é a empresa principal, e o consolidado, que é a empresa principal, né, a Magazine Luiza, mais as suas filiais, que são as empresas que ela investiu, que ela está comprando. Aqui a gente tem o saldo do trimestre, que é 30 de junho, e aqui a gente tem o saldo do final do ano, que a demonstração principal é do final do... A parte do passivo é a mesma coisa, a gente tem dividido as obrigações, que é o passivo são obrigações da empresa. Então, a gente tem dividido entre circulante, que é todas as obrigações que a empresa tem dentro de um ano, e não circulante, todas as obrigações que a empresa tem mais de um ano, que é mais de 365 dias. E aí aqui tem as notas referentes a cada uma das contas, a parte da controladora, que é a Magazine Luiza, e o consolidado, que é a controladora mais as suas filiais. Depois, o segundo relatório mais importante da empresa, que além do balanço patrimonial, que mostra a foto da empresa, são as demonstrações de resultado. Então, a demonstração de resultado, ele mostra o resultado da operação daquele mês da empresa, daquele período da empresa. Então, isso daqui, no balanço patrimonial, ele mostra uma foto de como está a empresa hoje, nesse período aqui, de 30 de junho. E o resultado, ele mostra todo o resultado das operações da empresa. Então, quando ela vender alguma coisa, todas as atividades que ela teve, mostra aqui no resultado. E aqui no resultado que a gente vê se a empresa teve lucro ou não com as atividades que ela exerce. Então, aqui a gente tem no começo a receita de vendas. Se você comparar de 2020 para 2021, você vai ver que teve um aumento grande nas receitas da empresa. E do mesmo jeito, a gente tem aqui a controladora, consolidado. Então, a gente tem aqui as receitas que ela teve dentro do período, que é 30 de junho, menos o custo que ela teve para conseguir realizar essa receita. Então, para uma empresa conseguir vender alguma coisa, ela tem primeiro um custo, né? Então, por exemplo, no caso da Magazine Luiza, ela compra produtos para revender. Então, quando ela compra esses produtos, ela tem o custo de comprar o produto
e aí quando ela revende esse produto, ela tem a receita que ela consegue na venda desses produtos. Então aqui ela tem um lucro bruto de 3.817.000 e depois ela tem várias despesas relacionadas a essas vendas. O custo ele se refere a tudo que você faz para deixar o produto pronto para venda. Então tudo que você faz para deixar o produto pronto para venda, então você comprou o produto para revenda, você colocou uma embalagem para deixar ele bonito, então tudo que você gastou para você deixar o produto pronto para venda é um custo. Depois que o produto está pronto para venda, tudo o gasto que você tem, aí é despesa. Então, por exemplo, quando você tem gasto com marketing, aí isso é uma despesa de venda. Quando você tem gasto com as pessoas que são os vendedores, que você paga comissão para eles venderem o seu produto, então isso é despesa porque ele não está relacionado a deixar o produto pronto para venda, ele está relacionado a depois que o produto ficou pronto para venda, para você vender ele. Então aqui a gente tem, no final a gente tem as despesas, no final a gente tem o lucro, que é a receita menos o custo, menos as despesas e mais outras receitas que não estão relacionadas à venda direta, né? Que são as receitas financeiras, por exemplo. O que a gente precisa entender na parte básica é o balanço patrimonial e a demonstração de resultado, que a gente viu lá em cima. E aí a gente tem aqui as notas explicativas, que elas vão explicar cada conta o que aconteceu. Então isso daqui é muito importante para quem quer analisar uma empresa, tá? Então para quem quer analisar uma empresa na parte básica, o que precisa entender? Precisa entender o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e as notas explicativas. Então aqui contas a receber, o que é? É a conta que mostra quando a empresa ela fez a venda, né? Então, no caso da Magazine Luiza, ela vende os produtos e alguns desses produtos eles não são pagos à vista. Então, quando a empresa não recebe esse valor à vista, ela coloca esse valor que ela tem para receber na conta de contas a receber. E aqui está a abertura da conta explicando que a maioria dos recebimentos ela recebe em menos de um mês, que é de 27 dias. Então ela mostra aqui quanto que já tem vencido que as pessoas não pagaram ainda. Então você vê que é um valor pequeno perto do valor que ela tem total. Depois, outra conta importante de ativo que a empresa tem são os investimentos. Então, ativo, como a gente viu, é um direito da empresa. Então ela está fazendo vários investimentos nesses últimos tempos e ela está contando aqui quais são as empresas que ela comprou, que ela investiu. E aí ela fala um breve histórico dessas empresas. Depois ela coloca um quadro aqui de como que ela fez a avaliação dessas empresas para fazer a compra e quanto custou essas empresas. Então você consegue ver aqui qual o valor que ela pagou nessas empresas. Nesse quadro C, você consegue ver qual a participação da Magazine Luiza em todas essas empresas que ela comprou. Então você pode ver que ela comprou 100% de todas as empresas, tá? Então ela é dona 100% de todas as empresas que ela comprou. Aí uma conta importante que a gente tem no passivo, que são as obrigações da empresa, é a conta de fornecedores. O que são fornecedores? É quando ela compra os produtos que ela vai vender, ela não paga esse valor à vista, ela deixa para pagar depois de um tempo. Então, esse valor que ela tem que para pagar os produtos que ela comprou para revender, esse valor vem aqui para a conta de fornecedores. Então, a gente tem um valor alto de 7.623.000 e ela fala que parte desse valor ela tem convênio firmado com o banco e aí o banco que passa a ser o credor dessa operação. Então, é como se ela pagasse para o fornecedor, como se o banco pagasse para o fornecedor e ela ficasse devendo para o banco e não para o fornecedor direto. E o que ela tem de saldo com o fornecedor mesmo, que ela tem que pagar para o fornecedor e não para o banco, é o valor de 2.878.000.
Então, na minha opinião, seria bom se ela abrisse melhor esse valor aqui que ela tem com os bancos, tá? Ter esse valor que ela tem com o banco aberto, igual ela tem os valores aqui de empréstimo. Aí aqui no empréstimo, você pode ver que ela tem abertura com os contratos que ela tem com o banco. Então ela tem aqui, você pode ver que a maioria do que ela tem que pagar para o banco vai vencer só em 2024. Então isso daqui é tudo de longo prazo, os empréstimos dela, e ela tem todos os detalhes dos contratos com o banco. Então, na minha opinião, seria bom, se isso daqui eu entendi direito, e ela tem o banco que paga o fornecedor e depois ela paga o banco, então ela tem um contrato com o banco, seria bom ela abrir esses contratos, na minha opinião. Mas é até bom ela ter esse contrato com os bancos, porque é uma garantia que ela está pagando os fornecedores dela, que ela não vai ter problema de ficar sem produto para revender. Então, assim, é uma coisa boa que ela está fazendo. Só ficaria melhor se a gente conseguisse entender, igual tem aqui os contratos com o banco aberto, se tivesse lá também esses contratos abertos. Então, a gente fez aqui uma análise básica, breve, sobre os relatórios contábeis da Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela teve um período de alta das ações dela e agora ela estabilizou, né? Ela teve uma baixa e estabilizou. Então, muito dessa alta provavelmente foi porque ela estava investindo bastante e depois estabilizou. Mas é importante que as pessoas entendam as demonstrações contábeis dela para conseguir saber se realmente a Magazine Luiza é uma opção boa para o futuro. Então, você vai usar o mesmo método que o Warren Buffett, que ele usa para fazer os investimentos dele, que é analisando as demonstrações contábeis. Fala o que você achou dessa leitura básica do relatório contábil da empresa. Coloca no comentário se você queria entender um pouco mais sobre a contabilidade para você fazer a leitura dos seus relatórios. E se tem alguma outra dúvida, não esquece de dar o like se você gostou, dislike se você não gostou, para eu saber se você gostou ou não desse vídeo. E se inscrever no canal e deixe seus comentários, então, falando o que você quer para os próximos vídeos, o que vai te ajudar a ler melhor as demonstrações contábeis e, consequentemente, escolher melhor os investimentos da sua empresa. Até o próximo vídeo.